Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à TV FPC Advocacia, França Pinho Cunha Advocacia. Eu sou Caroline Cunha, advogada e consultora em demissões por justa causa. E como sempre eu tenho feito aqui, hoje eu vim contar para vocês a história de um dos meus clientes, uma construtora de São Paulo que me procurou para falar sobre algo que aconteceu no seu almoxarifado. E, infelizmente, é algo que não é incomum. Assim, se você é dono ou dona de construtora, se você é gestor ou gestora de RH de construtora, fica até o final, porque essa situação pode estar acontecendo aí também. Bom, o que aconteceu foi o seguinte: o ajudante de almoxarifado de uma construtora que me procurou, ele estava fraudando os relatórios de cubagem. Cubagem de entulho, sabe? Ele, como ajudante de almoxarifado, inflava os relatórios de cubagem, de volume de entulhos, para que a empresa, que era uma terceirizada que fazia o recolhimento desses entulhos, ganhasse mais, já que o contrato dela era por volume de entulho recolhido. Deu para entender? Esse esquema desse ajudante de almoxarifado com os donos dessa empresa de recolhimento de entulho permitia que essa empresa de coleta recebesse valores muito superiores aos que de fato ela tinha direito. A quantidade real de entulho recolhido não batia nos relatórios. O pessoal do financeiro percebeu um gap de um mês para o outro grande. Mas a depender da fase da obra, isso poderia acontecer. Só que essa situação se estendeu ao longo de 6 meses. Assim, a pessoa que era responsável pelo financeiro, que era braço direito do dono, resolveu marcar uma reunião e conversar com os mestres de obras e engenheiros para saber se aquela etapa da obra ainda estava acontecendo, se aquele volume de entulho realmente batia minimamente, tecnicamente. Apuradas essas questões, de fato, se constatou que o ajudante de almoxarifado estava envolvido nesse esquema. Quando eles me procuraram, eles não sabiam exatamente o que fazer com esse funcionário. Se demitia ou se não demitia por justa causa, se valia a pena demitir por justa causa ou não, enfim, essas coisas. E o meu parecer, se você já me conhece, foi demitir por justa causa. Mas se você ainda assim me conhece, sabe que a justa causa é uma medida de falta grave, ou seja, deve ser aplicada com muita responsabilidade. Mas eu vou te dizer como é que faz aqui nesses casos. Para essa consulta, eu pedi para esse chefe do financeiro todos os relatórios de cubagem, as documentações financeiras e todo o histórico de comunicações que foi possível localizar entre esse ajudante de almoxarifado e a empresa. Além disso, eu pedi os e-mails enviados por eles para essa equipe, né? Os mestres de obra, os prints de WhatsApp feitos por ele, para os engenheiros, enfim, todas essas comunicações e reuni. Dei algumas orientações específicas porque eu precisava de respostas mais claras sobre alguns pontos e para depois documentar tudo isso. Depois que eu reuni tudo isso, o meu primeiro conselho foi chamar esse funcionário e documentar essa reunião, questionando que prática era essa, se ele iria confessar a prática ou não. Porém, aqui eu já estava atuando como jurídico. Essa situação aí pode desencadear um assédio moral, um abuso de direito, e é assim se você fizer sem um jurídico adequado te orientando mesmo. Nesse caso, o auxiliar simplesmente disse que se sentiu constrangido, que recebeu essa proposta do dono da empresa e ele estava precisando de dinheiro, a esposa estava grávida, e deu inúmeras justificativas, mas confessou sim a prática. Bom, nessa situação não há segunda chance. É o momento de você formalizar a decisão da demissão por justa causa e seguir com o procedimento padrão do RH. Feito isso, é possível ter um dossiê para, no caso desse profissional ingressar com uma reclamação trabalhista posterior, requerendo a reversão dessa justa causa pelo descumprimento de alguma formalidade, você vai estar bem robustecido de toda essa história. Mas eu não estou aqui para te dizer só o que acontece depois que o problema já está posto, não. É o meu papel também prevenir esse tipo de fraude dentro da sua empresa. E aí tem algumas medidas bastante robustas que são interessantes e que é possível adaptar a qualquer porte empresarial, tá? Não precisa ficar assustado. No segmento da construção civil, eu listei algumas medidas específicas
das quais, pela minha experiência, não dá mesmo para você ficar sem. Você precisa, primeiro, de uma política clara antifraude. Essa política ela vai ser conceitual e prática, ou seja, vai explicar para todo mundo o que é fraude dentro daquela empresa e também utilizando exemplos do dia a dia que às vezes a pessoa nem sabe que é fraude e acaba caindo numa cilada. Não foi o caso especificamente, mas isso pode acontecer e na construção civil isso é bastante recorrente. Mas não adianta você ter uma política clara e que ninguém sabe usar essa política e nem sabe que ela existe. Por isso você vai precisar treinar regularmente seus funcionários e os gestores também sobre esse tipo de política, sobre os termos da política, tá? Não vai adiantar. Inclusive os funcionários novos, naquelas viradas de fase de obra, quando eles chegam na empresa, você vai precisar passar essas informações para ele. A forma mais barata de você fazer isso, esse tipo de treinamento, é treinando a sua equipe de RH. Assim, ela vai poder orientar esses funcionários na chegada, como é que as coisas funcionam por ali, tá? Assim, esses treinamentos você vai precisar que o funcionário assine uma listinha de presença, que ele receba um certificado. Não é assim não, tá? Também não vai adiantar você ter uma política clara, treinamento, se você não monitorar. Então, a minha terceira dica, a minha terceira orientação aqui para você é que você, de fato, monitore a implementação dessas medidas, né? Em quarto lugar, e não menos importante, uma ferramenta fundamental para a efetividade de toda essa política é a implementação de um canal de denúncias. Isso você pode fazer até com um e-mail separado, existem muitas formas. Formas mais robustas através de sistemas adquiridos por empresas diversas, como coisas mais simples, como e-mails, enfim. Isso é algo que você precisa implementar, lembrando que esse canal de denúncias ele vai ser anônimo, mas é preciso criar ele com um fluxo certinho para você não incorrer também em risco trabalhista, tá? E por fim, em quinto lugar, diferente do monitoramento, mas ao lado do monitoramento, estão as auditorias recorrentes. Então você vai ter que monitorar, mas também vai ter que auditar esse canal de denúncias para entender se esse fluxo de denúncias está acontecendo com transparência e está fluindo com ética, direitinho, para você também não ter problema. É sim um grande pacote de medidas, mas você vai ver como isso vai fazer a diferença na sua empresa, no curto, no médio e muito mais ainda no longo prazo. Essa empresa que eu me referi, por exemplo, teve uma perda financeira de quase R$1 milhão. Eu tenho certeza absoluta que para implantar essas medidas preventivas ela não gastaria nem a metade desse valor. É só fazer a conta. Bom, obrigada por assistir. Os nossos contatos estão aqui embaixo e compartilha esse vídeo com quem precisa saber dessa informação. Curte esse vídeo e não esquece de se inscrever no canal. Eu tenho vídeo aqui toda semana falando para você, empresário, gestor ou gestora de RH. Muito obrigada, até a próxima.